Apocalipse de Tiago. Primeiro livro. Há um grande interesse neste texto antigo, e historiadores do passado mencionam um livro, o Anabatimoi-Ekobou, Ascensões de Tiago, que foi perdido. As ascensões são descritas como Tiago ensinando a partir de vários degraus do templo, ou algum outro lugar, subindo os degraus à medida que seus ensinamentos vão ficando mais e mais elevados. Em nota, há a inclusão de certas mulheres como pilares, a menção de Adai, Tadeu de Edessa, um dos 72 antigos discípulos de Jesus, e o lançamento de Tiago do parapeito do templo pelos padres, um evento histórico descrito por Egésipo e Clemente. O primeiro Apocalipse de Tiago. Foi o mestre quem falou comigo: Tiago, meu irmão, eu te dei um sinal. Veja agora o complemento da minha redenção, pois não foi sem motivo que eu te chamei meu irmão, e eu não sou ignorante a seu respeito. Então quando eu te der um sinal, reconhece e ouça. Nada existia exceto aquele que é. Ele é inominável e está além das palavras. Eu também sou inominável, já que me foram dados uma porção de nomes, 2 por ele, e agora eu sou diante de você. Já que você indaga sobre a fêmea, eu te respondo: a fêmea estava presente no início, mas não era a mais elevada. Contudo, ela preparou poderes e mestres para si mesma. Ela não existia ainda quando eu surgi, já que eu sou a imagem daquele que é. Eu produzi a imagem dele para que os filhos daquele que é saibam quais coisas são deles, e quais coisas são estranhas. Veja. Eu irei revelar todos os aspectos deste mistério para você em breve, pois eles irão me capturar no dia depois de amanhã. Minha redenção está próxima. Tiago disse: Rabino, você falou, eles irão me capturar. Então o que eu farei? Ele me disse: você não temerá, Tiago. Eles te capturarão também. Deixe Jerusalém, pois ela sempre serve o copo da amargura aos filhos da luz. Ela é uma habitação para inúmeros arcontes, no entanto, a sua redenção será protegida deles. Para que você possa entender quem, e que tipos de arcontes eles são, você irá conhecê-los bem. Mas lembre-se, eles são apenas 12 arcontes poderosos. Eles não são todos tão poderosos nem mesmo fiéis entre si, pois cada um dos 12 arcontes se lança sobre outros arcontes na sua própria abdômada com o intuito de devorá-los. Tiago disse: Rabino, existem também então 12 céus, e não 7 como está nas Escrituras. O mestre disse: Tiago, aquele que falou a respeito da Escritura tinha uma compreensão limitada. No entanto, eu irei revelar para você o que surgiu daquele que está além dos números, para conceder um sinal acerca do número deles. Quanto ao que veio daquele que está além do mensurável, eu darei um sinal sobre a quantia deles. Tiago disse: Rabino, veja então, eu recebi o número deles já. Existem 72 quantias. O mestre disse: estes são os 72 céus que estão sob o controle deles. Estes são os poderes de toda a força deles. Eles estabeleceram estes seus para aqueles que foram lançados por toda a parte e ainda existem sob a autoridade dos 12 arcontes. O poder inferior gerou anjos e hospedeiros inumeráveis para si próprio. Para aquele que é, entretanto, foi dada a autoridade sobre todas as hebdômadas, e céus para os arcontes dele, inumeráveis. Você não será capaz de contá-los agora, mesmo se você tentar, pelo menos, não até que você se livre do pensamento cego, e também deste laço de carne que te envolve. Então você poderá alcançar aquele que é e não será mais meramente Tiago, você se tornará o que é. E todos aqueles que são inumeráveis serão nomeados por você. Tiago disse: então, Rabino, de que modo eu alcançarei aquele que é, já que todos estes poderes e hospedeiros estão armados contra mim? Ele disse para mim: estes poderes não estão armados contra você especificamente, mas contra outro. Eles armam contra mim. Eles estão armados com outros poderes. Mas eles estão armados contra mim em julgamento. Eles não me deram aquilo que era meu por direito, nem passam por mim, então sou eu que devo passar através deles. No ambiente deles de tormento e agonia infeliz, eu irei resistir. A majestade estará comigo, e embora eu possa repreendê-los em nome dele, eu não irei. Haverá em mim um silêncio e um mistério escondido. Ainda que eu seja pálido diante da raiva deles. Tiago disse: Rabino, se eles se armam contra você, então não podem culpá-lo por erguer a espada da sua boca contra eles. Com sabedoria, assim, você veio, para repreender fantasmas desmemoriados. Com lembranças você prova o teu valor. E deste modo, reprova estes hospedeiros teimosos. Mas eu estava preocupado por causa de você, pois você desceu para dentro da ignorância da morte,
E mesmo assim a ignorância não te pegou, nem emboscou, pois você desce para insensatez e risco, e o risco é conquistado, lembranças partilhadas. Você anda pelo lodo, suas vestimentas não se sujam, nenhum joelho dobrado te rendeu à lama imunda. Assim, hebdômadas e alturas de céus você destrói, misteriosamente invisíveis, na decomposição do pecado. Ele me respondeu, e eu não era como eles, mas eu me vesti com tudo que era deles. Há em mim um grande esquecimento por todos os costumes de Belial e os assuntos dele. Embora o que esteja perdido seja, porém, uma ninharia a menos, pois eu lembro de presentes que não são deles. A distração da mente em horas malvadas liberta, quando no meio deles, poderes inquietantes. Tiago disse, Rabino, eu não possuo a sua sabedoria nem seus poderes, porém eu não falhei em socorrer os pobres no sofrimento deles causado pelos perversos. Ainda eu tenho medo deles, já que eles governam. O que eles farão comigo? O que eu serei capaz de dizer? Que palavra poderei declarar para que eu possa escapar deles? O mestre disse, Tiago, eu respeito o seu entendimento e compreendo o seu medo. Caso você continue a ficar angustiado, não se preocupe com nada além da sua própria redenção. Veja, eu irei completar este destino nesta terra do modo como eu proclamei a partir dos grandes aeons. E eu revelarei a sua redenção para você. Tiago disse, Rabino, como, após todas estas coisas, você aparecerá para nós de novo? Após eles te capturarem, e você completar este destino, você irá para aquele que é, não é? O mestre respondeu, Tiago, após estas coisas serem concluídas eu irei revelar tudo para você, e não por sua causa somente, mas por causa de todas as pessoas descrentes, para que a fé possa estar nelas também. Pois uma grande multidão virá para a fé e eles aumentarão em dias, trabalhos e sabedoria. Após isto, eu irei aparecer como uma reprovação aos arcontes. Eu irei revelar a eles que o homem de fé não pode ser capturado. Se eles o capturarem, ele irá acabrunhar cada um deles. Mas agora eu parto. Se lembre das coisas que eu falei e deixe eles irem antes de você, na sua frente. Tiago disse, Mestre, eu irei me apressar como você falou. O mestre despediu-se dele para cumprir o que era esperado. Quando Tiago soube dos sofrimentos dele e ficou muito angustiado, eles aguardaram o sinal da vinda dele. Ele voltou depois de vários dias. Tiago estava subindo a montanha chamada Gólgota com os discípulos dele que ouviam atentamente, pois eles estavam muito angustiados. Tiago se tornou um paracleto para todos eles, dizendo, esta é a montanha da morte sobre a qual o justo veio à vida uma segunda vez. Ela está selada com uma maldição. Com isto, o grupo de discípulos, percebendo seu tormento, dispersou-se. Mas Tiago permaneceu naquele lugar amaldiçoado e se ajoelhou em oração, jejuando por longas horas, como era de seu costume. O mestre apareceu para ele. Então Tiago encerrou sua oração e abraçou o mestre. Ele o beijou, dizendo, Rabino, eu te encontrei. Eu ouvi sobre seus sofrimentos e como você resistiu até o fim, e eu estive extremamente angustiado. Minha profunda compaixão você já conhece. Refletindo, eu não estava querendo ver estas pessoas neste lugar. Eles todos devem ser julgados pelo que fizeram, ao contrário do que é esperado. O mestre disse, Tiago, não se preocupe comigo ou com estas pessoas. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Eu nunca sofri de modo algum, nem estive angustiado. Estas pessoas não me fizeram mal algum. Eles vieram a ser como um tipo dos arcontes, e o que foi destruído é que merecia ser destruído por eles. Agora que os arcontes foram enganados pelas ações destrutivas destas pessoas, e já que eu estou livre do impostor, os arcontes estão agora maliciosamente nervosos contigo, meu irmão, porque você agora é o pilar sobre o qual o mundo se equilibra. Até agora, eu tenho sido justo e você tem sido servo dele. Agora, seu nome será Tiago Azadik, Tiago Justo. Você percebe o quão lúcido você ficou quando me viu? Você até mesmo parou esta oração. Agora que você é o justo de Deus, você me reconhece o suficiente para abraçar e beijar-me. Amém. Eu te digo que você atiçou grande raiva e fúria contra si mesmo. No entanto você não temeu e você me beijou. Isto aconteceu assim para que todos estes outros possam também se tornar Zadikim, justos. Tiago era brando e chorou. Ele estava bastante angustiado. Eles sentaram juntos numa pedra. O mestre disse a ele, Tiago, você certamente passará por sofrimentos, mas nunca esteja triste, é a carne que é fraca. A carne recebe o que foi ordenado a ela.
Mas quanto a você, nunca permita que você fique tímido ou medroso frente aos arcontes por causa da carne. Então o mestre ficou silencioso. Quando Tiago absorveu estas palavras, ele enxugou as lágrimas dos olhos dele, pois os olhos dele estavam muito vermelhos. Então o mestre falou para ele novamente: Tiago, veja. Eu irei mostrar a você o seu resgate de antemão. Após você ter sido capturado e passar por grandes sofrimentos, um bando se armará contra você e te sequestrará. Em particular, 3 deles te capturarão. Eles sentam como coletores de impostos. Não somente eles roubam impostos, mas a alma. Quando você adentrar no poder deles, o guarda deles irá te chamar: quem é você e de onde você veio? Você deve responder a ele: eu sou filho, e eu sou do pai. Ele irá te perguntar: que tipo de filho é você, e a qual pai você pertence? Você deve dizer a ele: eu sou do pai imortal, e um filho no eterno imortal. Quando ele te perguntar: e o que você acha que você tem a tratar conosco? Você deve dizer a ele: eu existo para que eu possa desmascarar estranhos e homens. Quando ele então te questionar: todos os homens são estranhos e todos nós somos estranhos. Você deve dizer a ele: aqueles que eu desmascaro não são totalmente estranhos, mas eles nasceram da alienígena Achamoth, uma mulher decaída, pois ela produziu eles ao conduzir a raça dela abaixo do eterno imortal. Então estes não são inteiramente estranhos para nós, já que eles também são de nós, por conta da mãe deles ter vindo do eterno imortal. No entanto, eles também são estranhos porque o eterno imortal não participou da produção deles por ela. Quando ele também disser a você: aonde você vai? Você deve dizer a ele: do lugar que vim, para lá eu retornarei. Se você disser estas palavras, você escapará dos ataques deles. Quando você deparar com estes 3 sequestradores que roubam as almas embora naquele lugar, você será o vaso de autoridade, e muito mais do que apenas um vaso. Você será o justo pelo qual o mundo surgiu. Então você será capaz de discernir a raiz tenra dela. Sendo justo, você estará lúcido quando você encontrar com os emissários mortíferos dela. Você chamará pelo meu nome e eu solicitarei a sabedoria imperecível do Pai, a Sofia, que é mãe de Achamoth. Tiago, Achamoth não teve pai ou consorte masculino, ela é fêmea de uma fêmea. Ela gerou sem um macho, já que ela estava sozinha em ignorância quanto ao que veio da mãe dela. Ela achou que ela existia sozinha como órfã. Mas eu exclamarei para a mãe dela, Sofia. Quando eu exclamar, estes sequestradores cairão em confusão. Eles culparão a raiz deles e a raça da mãe deles. Mas você irá subir para ele que é, sua raça, a raiz genuína, o Pai eterno e imortal. Os 12 arcontes são uma imitação dos 12 discípulos e os 12 impares. Os 12 arcontes sendo aqueles enviados por Achamoth, cujo nome é geralmente traduzido de forma incorreta como Sofia. Pelo contrário, eu sou em mim mesma a Sofia imperecível através da qual você será redimido, e através da qual se tornam todos os filhos daquele que é. Estas imitações já souberam disto, e esconderam isto nelas mesmas. Mas você deve esconder o que eu te digo dentro de si e manter silêncio. Revele elas apenas para Dai. Imediatamente após você partir, guerra será travada nesta terra. Então chore por aquele que habita em Jerusalém, mas deixe a Dai alerta quanto a estas coisas. No 10º ano, faça a Dai sentar e escrever todas elas. Quando ele as escrever, vocês todos devem mandar estas cartas para Mateus, pois ele tem a habilidade das letras de tal modo que ele é conhecido como Levi. Então ele deve levar esta palavra, junto com minhas declarações anteriores, para uma certa mulher em Jerusalém, pois ele irá gerar 2 filhos através dela. Estes filhos devem herdar minhas palavras, e, através delas, compreender aquele a quem, eu que sou, exalta. Estes filhos receberão de Adai uma quantia da própria inteligência dele. Agora, o caçula é o mais notável dos 2. E que estas coisas permaneçam escondidas nele até que ele chegue aos 17 anos, então tudo o que foi falado começará a acontecer por intermédio dele. Multidões perseguirão ele implacavelmente, mesmo estando rodeado de companheiros. Ele será reconhecido pelas multidões por seus trabalhos de sabedoria, e eles também proclamarão esta palavra. Mas ainda outros se tornarão a semente da mentira, matando as crianças dele entre as pedras lisas dos vales. Tiago disse: eu estou lotado de coisas escondidas. Sim, elas são um fardo no meu espírito. Ainda eu te pergunto, e quanto às 7 mulheres que foram suas discípulas? De fato, todas mulheres te abençoam.
Eu estou impressionado em como vasos fracos se tornam fortes ao descobrirem aquilo que está dentro deles. O mestre respondeu: as 7 você conhece bem: um espírito de Deus, um espírito de sabedoria, um espírito de compreensão, um espírito de conselho, um espírito de força, um espírito de conhecimento e o espírito do medo delas. Todas elas, estas mulheres são como 7 arcontes, estrelas vivas, da nossa descida. Quando nós passamos pela respiração do arconte Adonaios, nós o reconhecemos da época anterior em que viemos. Ele não percebeu que eu vim através dele, mas depois lembrou que eu sou como o filho dele. Então ele foi cortês comigo como um pai seria cortês ao seu filho. Antes de eu aparecer aqui, Adonaios lançou estes arcontes entre estas pessoas. A partir da terceira casa dos céus os profetas proclamaram a queda deles. Como você veio a cair dos céus, estrela d'alva, filho da alvorada? Seu orgulho te arremessou abaixo para Seol com a música das suas liras. Tiago disse: Rabino, eu não compreendo de que maneira você veio com estas mulheres todas juntas como um só, e por que o seu benefício está com elas, especialmente ao invés de nós, os homens de Deus. O mestre disse: Tiago, louvor será seu enquanto você caminhar pela terra. Eles dirão as palavras: nós não cairemos enquanto Tiago justo permanecer sobre o solo. Você não precisa se preocupar com estas mulheres. Livre-se do copo da amargura. Enquanto você se preocupa com estas mulheres, inimigos sem lei, alguns em lugares altos, se preparam contra você. Pois você está começando a entender as origens deles do princípio ao fim. Livre-se da indisciplina. Evite todos eles para que não te invejem. Quando você disser as palavras sobre este fardo, encoraje estas 4, Salomé, Mariam, Martia e Arsinoe. Elas serão pilares para o pilar e alicerces para o alicerce. Estas mulheres serão os primeiros frutos de Deus, mas não como fumaças subindo de oferendas queimadas abomináveis. Elas se erguerão imperecíveis como estrelas no caminho ascendente. Através delas, o poder de Deus se manifestará publicamente, para que os arcontes possam testemunhar o perecível se erguendo para a imperecibilidade, ao que o elemento feminino adquire o elemento masculino. Tiago disse: de fato, Rabino, para dentro destas redes, então, o caráter feminino delas foi lançado, pois elas foram insultadas, perseguidas e traídas pelos conhecidos delas. O mestre respondeu: veja. Não aceite tudo de ninguém. É você quem irá receber esta compreensão para que você possa revelar os mistérios do reino para eles, pois você é o professor honrado. E o que você não puder suprir, busque e você encontrará. Mas eu prosseguirei agora para revelar que estas mulheres devem perfeitamente acreditar em você, para que elas possam estar seguras na grande afirmação delas até a salvação, e esta revelação possa se cumprir. E Tiago foi imediatamente e repreendeu os 12, e removeu deles a presunção que eles fomentavam, na ignorância deles, a respeito do caminho. A maior parte dos discípulos, quando viram a identidade do mensageiro e ouviram a reprovação e o ensinamento dele, responderam: Amém, que assim seja, Rabino. Mas outros, até mesmo Quifa, ameaçaram, dizendo: vamos jogar este homem da altura para o chão, pois ele não é mais digno de vida. E eles pegaram Tiago. Mas aqueles outros que humildemente receberam o mensageiro ficaram horrorizados. Eles se levantaram contra seus irmãos, dizendo: nós não tomaremos parte em derramamento de sangue, como justo morrendo através da injustiça. E do meio deles, Tiago partiu. Nós não seríamos capazes de encontrá-lo nem mesmo se o procurássemos. O Apocalipse de Tiago 1. O texto acrescenta em parênteses: muito embora você não seja meu irmão de natureza. 2. Arcontes, anjos e deuses governantes, sejam eles bons, do pleroma, ou ruins, dos seus do caos. Geralmente os textos se referem aos regentes do caos. 3. Hebdômada, um grupo ou lugar de 7 divindades. 4. O corpo, a forma modelada servindo como recipiente do espírito falsificado dos arcontes ao invés do espírito imortal, assim sendo um hospedeiro do poder inferior. 5. Ou, ao contrário do que se pode esperar. 6. Apocalipse de Pedro, aquele que eles crucificaram era o primogênito na casa dos demônios, nascido de um recipiente perecível, com o qual Eloi, o Deus deste mundo, fez sua vontade por meio da lei e sua cruz. Segundo o tratado do grande Set, pois a minha morte que eles acham que aconteceu, aconteceu para eles no engano e na cegueira deles, já que eles pregaram o homem deles para a morte deles. 7. A
Hashamot é a Arconte Fêmea, o poder espiritual que veio através da Sofia, sabedoria, e que produziu o Arconte-chefe chamado Yaldabaoth, criador do universo visível, dos poderes que o regem, e das criaturas mortais. 8. Evangelho de Tomé. Jesus disse a eles: não importa onde vocês estiverem, vocês devem ir até Tiago o Justo, por quem o céu e a terra surgiram. 9. Segundo o Tratado do Grande Set, os 12 profetas eram motivo de chacota, já que eles vieram como imitações dos verdadeiros profetas. Eles surgiram como falsificados pelo Hebdômada, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. 10. Egípcios acreditavam que um criador inferior adicionou seres à criação que arruinaram. Eram chamados inimigos de Ra. 11. E 12. As irmãs Maria e Marta, de Betânia, irmãos de Lázaro. 13. Quefa, adivinhos ou profetas. Continua.